Oi, gente, bem-vindos a mais uma conversa aqui focada em conhecimento. Olá. Hoje a gente está na 38ª semana do nosso desafio 52 livros em 52 semanas e vamos mergulhar num clássico revisitado da gestão, O Novo Gerente Minuto, do Ken Blanchard e do Spencer Johnson. Esse é um peso pesado, né? O original vendeu, milhões, mais de 15 milhões, e basicamente criou um gênero, que é a parábola de negócios. Exato. E essa versão nova, O Novo Gerente Minuto, ela tenta responder uma pergunta bem atual, né? Como é que a gente lidera de forma eficaz hoje, nesse mundo super rápido que exige tanta colaboração? Pois é, aquele modelo antigo, hierárquico, de comando e controle, ele parece que não dá mais conta, é muito lento. É o que o livro diz. E ele propõe uma filosofia central que, olha, parece simples até demais, mas tem uma profundidade, que é: pessoas que se sentem bem consigo mesmas produzem bons resultados. Essa frase é o coração do livro. Será que é só isso? Vamos investigar um pouco essa ideia hoje. É a espinha dorsal mesmo. A tese é que essa gestão mais tradicional, ela acaba sendo lenta porque não usa todo o talento, né, que está espalhado pela empresa, não está só lá no topo. Ah, sim. A chave, então, não seria controlar, mas sim colaborar, liberar o potencial das pessoas. É tipo ajudar todo mundo a tirar nota 10, como dizem lá no exemplo do livro. Gostei disso. E a história no livro começa com um jovem, né? Ele está procurando um jeito de gerenciar que funcione de verdade. Isso. E ele encontra basicamente dois extremos. Quais são? Primeiro, os chefes que são durões, focados só na meta, no resultado. A empresa até parece que ganha, mas o pessoal se sente espremido, desmotivado. Entendi. E o outro tipo? Senão os bonzinhos, aqueles que priorizam tanto o bem-estar das pessoas que, os resultados acabam ficando meio de lado. Aí a organização perde, né? E no fim as pessoas também perdem, imagino. Se a empresa não vai bem... Exatamente. Eventualmente todo mundo perde. E aí vem a sacada desse jovem no livro. Ele percebe que os dois são, gerentes pela metade. Isso. Nenhum dos modelos se sustenta a longo prazo. A verdadeira eficácia estaria em juntar as duas coisas, né? Resultado e bem-estar. É aí que surge a figura do novo gerente minuto. Para ele, não existe essa separação. Cuidar das pessoas é o caminho para os resultados. E os resultados validam o cuidado com as pessoas. Ah, interessante. Uma coisa leva a outra. São faces da mesma moeda. Ele entende essa interdependência. É fundamental. E o jovem da história, ele ouve falar desse gerente especial, que as equipes gostam de trabalhar com ele e entregam resultados ótimos e rápido. Por isso o apelido Minuto, né? Exato. Aí ele consegue marcar uma conversa. E descobre um líder que gerencia muito pela colaboração. Tem reuniões semanais onde a equipe toda olha junta para o progresso, para os problemas, planeja os próximos passos. Mas ele não é só participativo no sentido de deixar todo mundo decidir tudo, é? Não é isso. É interessante como ele se coloca. Ele não se vê como alguém que decide pelos outros ou que busca consenso para tudo. Ele é mais um facilitador. Como assim? Ele organiza o processo, para que os talentos da equipe possam aparecer e resolver as coisas. A base de tudo é confiança e, principalmente, clareza. Aquela frase no protetor de tela dele resume tudo. Pessoas que se sentem bem consigo mesmas produzem bons resultados. Tá, faz sentido. Mas como ele coloca isso em prática? Qual o primeiro segredo? O livro fala em segredos, né? Sim, são 3 segredos. O primeiro a gente descobre com a Teresa Lee, uma colaboradora. Ela conta como a Lee, diferente de outros trabalhos, ela sabe exatamente o que esperam dela. É onde entram os objetivos minutos. Objetivos claros, isso parece meio básico em gestão, não? O que tem de especial nessa abordagem? Mas a diferença está no como. Como essa clareza é construída e usada. Não é o chefe que chega e dita as regras de cima para baixo. Certo. É um processo colaborativo de verdade. O gestor e o colaborador sentam juntos para definir o que é um bom desempenho para aquela função. E eles focam em poucos objetivos, uns 3 a 5 principais, seguindo a regra 80-20, Os 20% de tarefas que trazem 80% do resultado. Exatamente esses. E a parte do minuto. Por que minuto? Vem do jeito que esses objetivos são registrados.
Cada um é descrito bem rapidinho, 1 ou 2 parágrafos no máximo, numa página só. Uma página para cada objetivo. Isso. A ideia é que o colaborador possa reler esses objetivos-chave todo dia, rapidinho, em 1 minuto mesmo. Funciona como um lembrete e uma ferramenta de autoavaliação. Tipo, o que eu fiz hoje está me levando para esses objetivos. Ah, entendi. O poder está na autonomia que isso gera, né? Na autogestão. Faz muito sentido. A Teresa até conta um caso engraçado. Qual? Ela ligou para o gerente com um problema, esperando que ele desse a solução na hora. Ah, sim. E ele fez o contrário, né? Totalmente. Em vez de dar a resposta, ele começou a fazer perguntas para ela. Qual é o problema? Como você queria que estivesse? O que pode ter causado essa diferença? O que você está pensando em fazer a respeito? Ou seja, ele não resolveu para ela, ele a capacitou a resolver. É como um microtreinamento ali na hora. E a definição de problema que ele usa é ótima. Um problema só existe quando há uma diferença entre o que está acontecendo e o que você gostaria que estivesse acontecendo. Simples, né? Mas direto ao ponto. E essa abordagem acaba multiplicando a capacidade da empresa toda, não só daquela pessoa. Com certeza. O prefácio do livro até cita o caso da WD-40. O CEO lá, o Gary Ridge, aplicou essa filosofia de ajudar cada um a tirar nota 10. Começando com objetivos minuto claros, definidos junto com a equipe. E qual foi o resultado? Recorde de faturamento em um nível de engajamento absurdo, coisa de 97%, 98%. Isso mostra que não é só uma teoria bonitinha, funciona mesmo, em larga escala. Essa clareza compartilhada, a revisão constante, isso alinha e dá energia para o time. Então, o segredo não é só ter meta, é o processo colaborativo para definir e o hábito de revisar todo dia. Parece simples, mas deve exigir disciplina, né? Tanto do gestor quanto do colaborador. Exige uma mudança de chave, sair do comando e controle para uma parceria. O gestor planeja junto, descreve o bom desempenho claramente, garante que a meta caiba numa página, incentiva a revisão diária e a autoavaliação e, claro, tá ali para ajudar a ajustar rotas se precisar. Ok, clareza definida, mas só saber para onde ir não adianta, né? As pessoas precisam de motivação, de reconhecimento. Aí o jovem vai falar com o Paul Tranel, é isso? Isso mesmo, e o Paul apresenta o segundo segredo, os elogios minuto. A ideia aqui é que o gerente já avisa desde o começo que vai dar feedback constante. Mas o foco inicial é muito específico. Flagrar as pessoas fazendo alguma coisa certa. Nossa, isso é uma inversão interessante. Porque a gente tende a focar muito no erro, né? Exato. Muitos gestores, talvez por hábito ou pressão, ficam caçando o erro. O livro propõe o contrário. Tem até um lema. Ajude as pessoas a alcançarem todo o seu potencial. Incentive-as a fazerem algo certo. É mudar a lente mesmo. Deixar de ser o caçador de erros para ser o impulsionador de acertos. E como funciona esse elogio minuto na prática? É só chegar e falar parabéns? Não. É mais estruturado e por isso funciona melhor. Primeiro, o elogio tem que ser imediato, assim que o comportamento certo acontece. Nada de esperar a avaliação semestral. Entendi. Imediato. Que mais? Segundo, tem que ser super específico. Paul, eu vi como você lidou com aquele cliente difícil na ligação X, explicando Y de forma clara e paciente. Isso foi excelente. Nada de elogio genérico. Certo, tem que dizer exatamente que foi bom. Terceiro, o gerente diz como ele se sente sobre aquilo. Fiquei muito satisfeito com isso e como aquilo ajudou. Isso resolveu o problema do cliente e reforçou a nossa imagem. E tem aquele detalhe da pausa, né? Fundamental. A pausa. Depois de falar tudo isso, o gerente faz uma pausa. Fica uns segundos em silêncio. Pode parecer estranho, mas é para dar tempo para a pessoa realmente sentir o elogio, sabe? Para cair a ficha. Para absorver. Isso. E por último, ele encoraja a pessoa a continuar fazendo aquilo e reforça a confiança que tem nela. É rápido, 1 minuto, mas muito potente. O Paul, no livro, ele até explica por que isso funciona tão bem. A imediatidade, a especificidade que traz sinceridade, a consistência. Mas não tem o risco de parecer meio forçado ou até manipulação se ficar elogiando muito? Olha, é uma preocupação que pode surgir. Mas a chave está na genuinidade e na especificidade. Se o elogio é vago, genérico, aí sim,
perde o valor. Mas quando é sobre algo concreto, real e mostra um impacto positivo, as pessoas percebem como autêntico. O objetivo não é ficar bajulando, é reforçar comportamento bom. Tem aquela história engraçada no prefácio, né? Do cara do treinamento que elogiou a esposa. Ah, essa é ótima. Ele aplicou o elogio minuto em casa, agradeceu especificamente pelo jantar que ela deixou pronto no forno. E o que aconteceu? No dia seguinte, pela primeira vez em 15 anos de casados, ele recebeu um café da manhã 5 estrelas. Mostra, de um jeito leve, como esse reconhecimento específico, genuíno, pode destravar uma dinâmica positiva em qualquer relação. Pequenos gestos, grande impacto. E não é só sobre relacionamento, é sobre performance também. O elogio constrói a autoconfiança. E gente com autoconfiança enfrenta desafio, lida com mudança, se arrisca a inovar. O livro compara com ensinar um bebê a andar. Como assim? Você não espera a perfeição de cara, né? Você comemora os primeiros passinhos, mesmo que tortos. Você elogia o fazer algo mais ou menos certo no início. E aí vai guiando para o comportamento ideal. Não é só premiar o resultado final, mas incentivar o processo. É um investimento de tempo. Como diz o gerente lá, o melhor minuto que eu gasto é o que invisto nas pessoas. Entendi. Então temos objetivos claros como mapa e elogios como combustível. Mas, e quando a pessoa erra? Porque mesmo com tudo isso, erros acontecem. Com certeza. E aí entra o terceiro segredo. Quem explica é o John Levy, um colaborador mais experiente. Ele fala de uma evolução. No livro original era a repreensão minuto. Agora é o redirecionamento minuto. Mudou o nome, mudou a abordagem também. Mudou. O nome é mais sutil e a abordagem também, mais adequada para hoje, que a gente precisa aprender o tempo todo. E quando esse redirecionamento é usado? Sempre que alguém erra, Não. Ele é específico para quando um erro importante acontece e a pessoa que errou já sabia como fazer o certo. Não é para um novato que ainda está aprendendo. Nesse caso, o caminho é outro. Voltar nos objetivos, treinar mais, talvez usar elogios para pequenos avanços. O redirecionamento é para quem tem a competência, mas falhou na execução. entendi a diferença. E como funciona? Tem uma estrutura também? Tem, e é bem importante seguir os passos. São 2 partes. Primeiro, o gerente checa rápido. O objetivo relacionado àquele erro estava claro. Se não estava, a responsabilidade é do gestor. Mas se estava claro, ele age rápido. E aí vem a parte 1. Exato, parte 1. Foco no erro. Ele confirma os fatos, sem rodeios. John, vi o relatório X e notei que Y não foi incluído como a gente tinha combinado. Revisa o erro especificamente e fala do impacto. Isso atrasou a decisão Z e criou o problema W. E ele expressa como se sente sobre o erro, não sobre a pessoa. Fiquei frustrado com isso ou fiquei preocupado. E então, A pausa de novo. a pausa, silêncio por alguns segundos, para a pessoa processar, sentir o peso da consequência do erro. É um momento chave. Imagino que sim. E depois da pausa? Vem a parte 2. Foco na pessoa. Aqui está a grande virada. O gerente separa o comportamento, o erro, do valor daquela pessoa. Ele diz algo tipo: John, isso que aconteceu não combina com o profissional que eu sei que você é. Você é melhor do que esse erro. Nossa, que diferente! É. Ele reafirma a confiança na capacidade geral da pessoa, o respeito que tem por ela, diz que vão continuar trabalhando juntos, e aí o assunto morre ali. Acabou. Não fica remoendo, não fica jogando na cara depois. Lembrei do exemplo do prefácio do Peter Bart, a assistente que não fez backup e perdeu tudo. Ele seguiu isso à risca, né? Manteve a calma, falou do erro, das consequências, ouviu ela admitir e depois elogiou o trabalho geral dela, disse que confiava, apertou a mão e o erro não aconteceu mais. Esse exemplo é perfeito. Mostra essa disciplina. Lidar com o problema primeiro, depois resgatar a pessoa. Funciona porque ataca o comportamento que deu errado, mas sem destruir a autoestima, sem quebrar a relação. A chave é essa separação que o livro fala. Nós não somos apenas nosso comportamento, somos também a pessoa que gerencia nosso comportamento. Isso deve diminuir muito a defensiva da pessoa, né? E abrir para aprender com o erro. Exatamente. É ser
durão com o problema, com o comportamento e depois ser apoiador com a pessoa. O John Levy, no livro, até brinca que, às vezes, o gerente esquece a segunda parte, a de reafirmar o valor, e ele mesmo tem que pedir. Isso mostra o nível de confiança que se cria, né? Onde até o feedback corretivo pode ter um toque de leveza. E o fato do gerente também admitir os próprios erros ajuda demais a construir essa relação. Faz todo sentido. Tem alguma analogia para isso também? Tem a do técnico de basquete. Tira o craque do jogo depois de um erro feio. Aponta a falha na hora, mostra a frustração, dá aquela pausa tensa e depois fala: cara, você é melhor que isso. Volta lá e joga o que você sabe. Tem também a história do imperador chinês. Qual é essa? É para ilustrar porque a sequência correção primeiro, apoio depois funciona melhor. Parece que psicologicamente a gente responde melhor a essa ordem do que o contrário. Mas aí sempre fica aquela pulga atrás da orelha. Isso não pode ser visto como uma técnica meio manipulativa. Se o funcionário começa a perceber o script... O livro bate nessa tecla. A resposta está na transparência. O gerente tem que explicar desde o começo como ele trabalha, por que ele usa essas ferramentas. A intenção declarada não é controlar, é ajudar a pessoa a se autogerenciar, a ter sucesso. Se a intenção for genuína, de verdade, de ajudar a pessoa e a empresa a ganharem juntas, e se for aplicado com respeito, a percepção tende a ser positiva, não de manipulação. E se mesmo com redirecionamento o erro continua? A pessoa sabe fazer, recebeu o toque, mas parece que não quer fazer certo. Aí a conversa muda. O redirecionamento é para corrigir erro de execução, um lapso. Se o problema é atitude persistente, tipo, eu sei, mas não quero fazer, mesmo depois de tudo, aí sim a conversa tem que ser outra, talvez mais dura, sobre as consequências disso para a pessoa, na equipe, na empresa. O redirecionamento não é passe de mágica para problema crônico de desempenho ou de falta de vontade. Entendi. Então, recapitulando o redirecionamento. Agir rápido se o objetivo era claro, focar no erro específico e no impacto, falar como se sente sobre o erro, pausar e aí focar na pessoa, reafirmar o valor e a confiança e pronto, bola pra frente. Exatamente. E o mais legal é ver como esses 3 segredos, objetivos, elogios e redirecionamentos, eles não são coisas soltas. Eles formam um sistema. É verdade, faz todo sentido agora. Os objetivos minuto dão um norte, a clareza. Os elogios minuto são um combustível, né? Reforçam o que está certo, constroem a confiança para continuar. Isso. E os redirecionamentos minuto são as correções de rota, feitas de um jeito construtivo para manter todo mundo no caminho certo sem ninguém sair dos trilhos. É um ciclo. Clareza, reforço e ajuste. Perfeito. E tudo isso está ligado àquela ideia central do livro. Todo mundo é um vencedor em potencial. Alguns estão disfarçados de perdedores. Não deixe as aparências enganarem. A gestão vira um processo de encontrar e nutrir esse potencial. O livro defende que gastar esses minutos com as pessoas é o melhor investimento que um gestor pode fazer, né? Sem dúvida. É a maior alavancagem. Lembro das analogias do boliche e do golfe que eles usam. Ah, sim. As pessoas só se motivam e melhoram se souberem onde estão os pinos, o alvo, que são os objetivos. E se receberem feedback constante sobre as jogadas, que são os elogios e os redirecionamentos. Aquela frase, o feedback é o alimento dos campeões. É bem isso. A síntese final do livro é quase uma fórmula de comportamento, né? Tipo, objetivos iniciam comportamentos, consequências influenciam futuros comportamentos. Os elogios são a consequência positiva gerenciada. Os redirecionamentos são a consequência corretiva, mas feita de um jeito inteligente e humano. Então, resumindo nossa conversa, o novo Gerente Minuto oferece um caminho que, apesar de parecer simples nos nomes Objetivos Minuto, Elogios Minuto, Redirecionamentos Minuto, é, na verdade, bem profundo. É humano e super prático para liderar hoje em dia. Com certeza. Foca na clareza que vem da colaboração, no poder de reforçar o que está certo e de corrigir o erro separando a falha da pessoa. E o mais legal é que esses princípios não ficam só no escritório, né? Dá para aplicar em casa, com amigos, em qualquer relação. Totalmente. No fundo, é uma filosofia sobre como interagir para gerar crescimento e bem-estar para todo mundo. E o livro termina de um jeito bacana, fechando o ciclo.
O protagonista que aprendeu tudo isso agora virou um novo gerente minuto. E ele decide fazer o que sugeriram para ele lá no começo: Que é? compartilhar o que aprendeu. A ideia é que esse conhecimento não fique parado, que ele se espalhe. E isso deixa a gente com uma última reflexão, uma provocação final, talvez. O livro menciona que os colaboradores mais experientes, como o John Levy, eles acabam aprendendo a aplicar um pouco disso neles mesmos. Ele até fala: aprendi a fazer elogios a mim mesmo. Interessante isso. Muito. Abre uma porta para a gente pensar, será que a gente pode usar esses mesmos princípios, objetivos, elogios, redirecionamentos com a gente mesmo? Tipo, definir nossas próprias micrometas diárias, sabe? Nos pegar fazendo algo certo e reconhecer isso, nos dar um elogio minuto interno. E quando a gente errar? Exato. Quando errar, tentar se corrigir sem ficar se culpando demais, sem autoflagelação, separar o erro de quem a gente é e reafirmar para si mesmo: ok, errei aqui, mas eu sou capaz de fazer melhor da próxima vez. É um convite para autoliderança, usando essas mesmas ferramentas minuto. Fica aí a ideia para a gente pensar e talvez experimentar no nosso dia a dia. Como ser nosso próprio gerente minuto.